Oi, gente linda, tudo bem com você? Eu sou a Nani e hoje eu vim aqui com vocês para a gente fazer a aula 2, como fazer a subida desse lindo cesto maravilhoso. Na aula 1 a gente viu como fazer aqui, ó, a base bem feitinha para não perceber que é uma base MDF, tá certo? Nessa aula 2 nós vamos fazer a subida do cesto e depois lá no finalzinho eu vou te ensinar aqui, ó, a fazer esse acabamento que é o ponto caranguejo, tá certo? Quer aprender? Então vamos para a aula. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma aula. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E eu também quero deixar aqui no descritivo para você o link do meu grupo lá do Facebook. É um grupo fechado, gratuito. E se você tiver alguma dúvida como fazer esse lindo cesto maravilhoso, é só você acessar o link e me perguntar por lá, tá certo? Um beijo e bora para a aula! Oi, gente linda, tudo bem? Vamos então para a aula 2, hoje a subida do nosso cesto, tá bom? Então, na aula 1, a gente viu aqui como fazer todo o acabamento aqui dessa lateral da base de MDF para ficar perfeito, sem aparecer a base, ficando igual à base de fio de malha mesmo, né? Então, veja lá como é que ficou perfeito. Tinha falado para vocês que é o avesso e o direito do cesto, né? Mas quando a gente passa o acabamento com pontos baixíssimos aqui na lateral, não parece direito e avesso, porque dos dois lados, frente e verso, vai ter essa alcinha e vai aparecer aqui as correntinhas, tá bom? Então, eu vou pegar aqui virar, ou do lado que você preferir, mas eu vou começar aqui mais ou menos do mesmo lado onde eu fiz o final do cesto, tá bom? Pra gente poder agora subir. Vamos lá, então? Vamos subir o nosso cesto. Ele vai ser trabalhado todo em ponto baixo, ok? Então, vamos lá, olha. Terminou aqui, eu vou pegar um pouquinho mais pra cá pra não ficar com dois fios juntos, senão esse pedaço acaba ficando meio grosso, tá bom? Ó, tá vendo aqui essas correntinhas aqui que foram feitas com ponto baixo e ponto baixíssimo? Então, vamos lá, dos dois lados tem, tá? Conforme você for trabalhando aqui os pontos baixos, essa base aqui, ela vai subindo, ela vira. Aí, ela fica assim, e aqui fica exatamente o acabamento com o ponto... aqui ela fica exatamente com o acabamento igual o do cesto com o fio de malha. E aí, quem olhar assim por aqui pela frente, nem vai perceber que essa base é em MDF, tá certo? Então, vamos lá, ó. Eu vou introduzir a agulha. Segura assim. Laço lá e puxo, ó. Esse fio que sobra, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na aula 1, né? Eu já vou fazendo o arremate dele aqui dentro, tá? Se vier virado, lembra de desvirar o fio, tá bom? Laço e puxo. Olha lá, não precisa deixar apertado o ponto, tá? Deixa ele com uma tensão, não segura tão forte na agulha, né? Tenta, né? Não segurar tão forte na agulha para o ponto não ficar tão apertado. O meu ponto é um ponto justo, mas com o tempo a gente vai trabalhando e vai aprimorando a técnica. Lembra sempre que tem que dar a altura aqui, ó. Quer ver? Puxo lá. E dou a altura, tem que ficar assim, agulha retinha, tá bom? Opa. Laço o fio. Essa alcinha aqui também não pode ficar muito aberta, porque senão bem aqui no meio fica um buraco do seu trabalho, tá bom? E eu vou trabalhando a base todinha em pontos baixos.
O ideal é você sempre trabalhar numa base onde você pode estar apoiando o seu trabalho. Eu tava fazendo suspenso aqui só para mostrar para você, tá? Mas o ideal é apoiar numa mesa. Não trabalhe o fio de malha suspenso, a menos que seja um tapete, né? Mas mesmo assim, eu sempre sugiro que seja feito numa base firme, porque ele pode acabar ficando muito molengo também, se você... Ele não tem, acaba não ficando bem estruturado se você fizer ele de qualquer jeito, tá? Então, em cima da base é sempre a melhor indicação. Eu vou fazer toda a volta do cesto e a hora que eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer aqui o acabamento invisível, tá bom? Então, vamos lá, eu tô chegando aqui no final, tá bom? Vou colocar aqui, fazer o último ponto. E aí, vamos fazer o fechamento invisível. Vamos lá, ó, dou uma esticadinha aqui no fio, nessa alcinha. Tiro a agulha. Neste ponto aqui, eu introduzo a agulha lá de trás pra frente. Pego a alcinha, coloco aqui na agulha, no gancho da agulha e puxo. Tá vendo lá? Como é que ficou? Saiu aqui atrás, tá vendo? E agora, então, nós vamos fazer o fechamento para ele ficar invisível aqui, ó. Vou colocar a agulha aqui no meio, vou ajustar aqui um pouquinho para não ficar sobrando muito. Aqui no meio, ó, vou mostrar para você, tem que sair aqui no meio do Vzinho, tá vendo aqui, ó, embaixo da laçada. Todos os pontos têm essa laçadinha, então, ó, vou introduzir a agulha aqui no meio, embaixo dessa laçada, tá? Como nós estamos trabalhando com o ponto baixo centrado, é aqui neste meio, ó, que eu vou colocar, tá bom? Laço o fio e puxo. Aí, eu fiquei com duas alcinhas, essa da agulha e essa que a gente havia puxado. Coloco a agulha aqui... Laço o fio e puxo. Olha lá, tá vendo como é que ficou? Perfeito. De novo, próximo. Sempre o ponto baixo centrado, eu tenho que pegar aqui no meio do Vzinho e a agulha precisa sair aqui embaixo da laçadinha, embaixo, dentro desse Vzinho. Introduzo lá, laço o fio e puxo. Dou altura sempre, né? E puxo. E olha, uma dica muito importante que eu dou pra você em todo o trabalho, principalmente quando você estiver fazendo com o ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado, ele tende a pender para um lado ou para o outro. Caso isso aconteça, ele tende a pender ou para um lado ou para o outro. É comum que isso aconteça, tá bom? Então, sempre que você for trabalhando, vai ajustando. Se ele pende para um lado, você puxa para o lado contrário do lado que tá pendendo aqui o seu ponto, tá bom? É normal, ok? Vou fazer aqui mais um para poder mostrar para você. Lembra de não deixar muito largo aqui essa alça. Puxo, dou altura, agulha sempre retinha. Lembro de ajustar por aqui, tá bom? Laço o fio e puxo. Olha lá como está ficando. E a nossa lateral, olha só que belezinha que fica. Perfeito, né? Quando a pessoa olha aqui de frente, nem parece que é um cesto de MDF. Fica um charme esse tipo de acabamento, tá bom? Olha, eu vou fazer toda essa volta, eu vou fazer mais algumas carreiras pra cima, e quando eu terminar as carreiras, eu vou voltar pra gente poder fazer juntas as duas últimas carreiras, porque eu vou trocar o fio. Então, eu vou te mostrar como troca o fio e como eu faço o acabamento da última carreira, tá certo? Até já! Então, vamos lá, meus amores. Olha, cheguei aqui no último, tá bom? Então, eu vou fazer lá
a última laçada, ok? Vou fazer da mesma coisa do fechamento invisível de todas as outras carreiras. Vou colocar a agulha lá de trás pra frente. Vou puxar aqui, vou ajustar, tá bom? Coloco a agulha lá, vai sair lá de baixo, igual os outros. O que muda agora é daqui pra frente a troca do fio, tá bom? Vou trocar o fio, ó. Em vez de eu laçar o fio que eu estou trabalhando, eu coloco o fio novo aqui na agulha e puxo. A sobra dele eu já vou deixar aqui pra já ir fazendo o acabamento. Só que agora, como vocês podem observar, os fios, eles têm medidas diferentes, tá? Esse fio da última carreira, ele é um pouquinho mais fino. E se eu trabalhar com a mesma agulha, aqui vai ficar muito aberto aqui, né? Não vai ficar legal, não vai ficar perfeito. Porque como você pode ver, ó, tá ficando bem certinho aqui, olha só. Né? Então, eu vou trocar a agulha aqui nessa última carreira. Então, eu tô trabalhando com a 8, agora eu vou fazer com a 7, tá bom? Não tem problema. Antes que você me pergunte, não tem problema. Principalmente porque aqui é a última carreira, tá bom? Depois eu só vou fazer o acabamento, mas aqui, sendo a última carreira, não tem problema. Não vai dar diferença no meu cesto. Introduzo lá. Ó, esse fio que sobrou, eu já vou colocando ele aqui, vou puxando, já vou fazendo o arremate dele, tá bom? Já vou fazendo aqui o arremate. Esse fio mais fininho, ele é um pouquinho mais irregular do que o outro. Então, eu tenho que trabalhar com um pouquinho mais de calma. Sempre sem pressa, tá bom? Para o seu trabalho ficar bonito. Se você fizer com pressa, não vai ficar um acabamento bem feito. A diferença de você trabalhar com o fio residual, assim, ou com o fio prêmio, o fio residual você tem um pouquinho mais de trabalho, mas o custo-benefício dele é muito bom. Então, se você aprender a trabalhar com o fio residual, o teu lucro muitas vezes vai ser até maior. Isso eu que acho, tá? Eu prefiro assim, eu trabalho com o fio residual. O fio premium é perfeito para muitas outras coisas. Mas um cesto você pode estar fazendo com o fio residual sem problema nenhum, tá? Olha lá como tá ficando. Paciência, né? Olha como tá ficando, tá certo? Eu vou cortar agora este fio aqui. Vou cortar. Essa parte do fio que sobrou, eu vou embutir ele aqui. A hora que eu fizer a volta com esse fio marronzinho, eu já vou embutindo ele aqui, tá bom? Então, olha, eu vou fazer todo o cesto aqui em volta e eu volto aqui depois pra gente fazer o acabamento desse cesto e eu vou fazer um ponto diferente aqui em cima pra você também aprender a fazer, tá? Um ponto que não é o ponto baixo centrado, tá bom? Já volto aqui. Bom, então, estamos terminando aqui, ó. Como eu falei pra você que quando eu estivesse chegando aqui no final, eu ia voltar aqui e te mostrar como é que eu faço agora o acabamento com esse fio que sobrou. Então, vamos lá. Introduzo a agulha lá. Opa, vamos deixar o tamanho igual, né, da laçadinha. Puxo o fio. Aí, eu seguro aqui, ó. Laço. E olha lá. Já ficou preso, tá vendo?
Coloco lá, puxo o fio e laço. E assim eu faço todo ele aqui. Isso aqui depois eu corto, não tem problema nenhum, tá? E aí, nós vamos chegando aqui no final. Pode ver, olha, que não ficou diferença nenhuma, tá? Quando o cesto é bem estruturado, você pode abaixar ele e depois levantar, que ele fica certinho, ele não amassa, tá? Para o cesto ficar bem estruturado. Mesmo, claro que a base do MDF te ajuda bastante, né? Mas você fazer em cima de uma base firme também é uma dica, né? Sempre cuidar que a agulha e o fio sejam compatíveis. Se for uma base de MDF, tem que cuidar para não ter ponto de mais nem ponto de menos, que isso tudo também desestabiliza. Eu costumo dizer que a base bem feita é a alma do negócio, é o coração do cesto, ó, toda a base. E isso eu levo para a vida, né? Uma base de qualquer coisa bem feita é tudo pra gente. E pro cesto não é diferente. Então, vamos lá, ó. Estamos chegando aqui no final, eu vou fazer o acabamento da mesma forma, ó, introduzo a agulha, coloco lá embaixo, coloco a alcinha aqui, ajusto e puxo o fio. Então, agora, eu vou te ensinar a fazer o ponto caranguejo. Por que que é caranguejo? Porque o caranguejo, ele anda pra trás, né? E esse fio, esse ponto também vai andar aqui pra trás, tá? Eu poderia aqui fazer pontos baixíssimos para fazer o acabamento, como a gente fez aqui embaixo, ia ficar perfeito, lindo, maravilhoso. Mas, como eu gosto de sempre estar fazendo um agrado para o meu cliente, deixar a peça cada vez mais bonita e também na intenção de te ensinar, eu vou fazer aqui em cima o ponto caranguejo. Então, vamos lá. Faço o ponto baixo, tá certo? Olha lá. Tá vendo aqui esta alcinha aqui de trás? Então, é aqui que eu vou colocar o próximo ponto, tá ok? Faço uma corrente, introduzo a agulha assim, ó, viro a mão, coloco lá, puxo, e no que eu puxo, eu já faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, ok? Laço, introduzo a agulha lá atrás de novo. Não posso pular nenhuma casa. Saio aqui, no que eu saio aqui, ó, eu já faço ponto baixíssimo. Laço. Tá vendo lá? Aqui, ó, coloco a agulha lá atrás. Laço o fio, venho aqui e já faço, olha, virando a agulha, o ponto baixíssimo. Tá vendo? Laço o fio. Vou lá atrás de novo. Puxo, já saio aqui com o ponto baixíssimo e laço, faço uma correntinha. Vou lá atrás, laço o fio, olha aqui, ó, já saio aqui dentro do ponto, o ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Entendeu? Ó, como é que tá ficando o ponto. Vou fazer mais uma aqui pra você ver, ó. Agulha lá atrás, laço o fio, tá vendo aqui que tem a alcinha, que é a correntinha que você fez? Então, esse fio que você puxou, eu já saio aqui, ó, com ponto baixíssimo. E aí, eu faço a correntinha novamente. Introduzo a agulha lá, puxo aqui para ponto baixíssimo e uma corrente. Ó, como vai ficando bonitinho, vai ficando todo um trançadinho aqui em cima. Eu vou fazer toda aqui em cima da minha base, e a hora que eu chegar aqui de volta, eu volto contigo pra gente poder fazer o acabamento bem feitinho, fechadinho, tá bom? Então, vamos lá, faz daí que eu faço daqui. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, falta só esse último aqui, tá certo? Então, vou laçar, fazer a última correntinha, introduzo lá, puxo, saio aqui, ó lá.
Tá vendo? Fiz o último ponto. Agora, eu teria que fazer uma correntinha, né? Então, uma correntinha. Eu vou cortar o fio, né? Puxar. Tá vendo que aqui em cima de todas elas tem essas alcinhas aqui em cima? Aqui também tem. Então, eu vou puxar aqui de trás pra frente, essa última alcinha aqui, ó. Eu vou passar esse fio que sobrou aqui dentro. Puxo aqui, ó. Tá vendo aqui que tem uma alcinha de correntinha? Eu pego esse fio que sobrou, passo aqui por dentro, ó. E ele vai ficar lá pra trás. E aí, eu vou puxar ele aqui e vou fazer o acabamento dele aqui por dentro. Olha só como é que ficou todo o nosso trabalho. Perfeito, todo igualzinho. Olha só. Puxar aqui pra você poder ver melhor. Ó, aqui. Lá dentro. E como eu falei pra você, ó, pode amassar assim, que quando ele tem uma boa estrutura, ele não amassa, tá bom? Olha só que lindo que ficou o nosso trabalho. E aqui o acabamento que eu falei pra você, que quando você olha assim, ó, cadê a base de MDF? Não tem. Gostaram da videoaula de hoje? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e fique de olho que toda semana tem vídeo novo no canal, tá certo? Um beijo e tchau, tchau!